No nosso último encontro, nós falamos do processo criativo para a criação de textos dramáticos. E nessa videoaula nós iremos falar sobre a estrutura do texto dramático. Solta a vinheta! A estrutura de um texto dramático. Primeiramente, o que é um texto dramático? Texto dramático é um texto destinado à representação em cenas no teatro, no cinema ou até mesmo no teatro de rua. E ele é dividido entre várias partes, como atos e cenas. Você sabe a diferença entre ato e cena? Ato é uma parte da peça de teatro que determina um ciclo de ação em um determinado espaço. Geralmente o ato ele é separado por intervalos. Peças curtas de geralmente até 1 hora não apresentam mais de um ato. E temos aqui, por exemplo, essa e vem indicado no texto. Ato único, ou seja, é uma peça sem intervalos. Então a cortina de boca, geralmente no teatro italiano, né, temos a cortina de boca, ela abre sobre o proscênio e naquele instante começou a peça, um ato único, e a cortina só irá se fechar no final, quando a peça terminar. Porém, há peças que têm mais de um ato, geralmente peças mais longas. Teatros musicais na Broadway ou aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, apresentam peças com um ato e temos um intervalo, aquele famoso intervalo de 20 minutos. Estou aqui com esse texto aqui do Edmond Rostand, de vocês. E esse livro aqui ele tem algo muito interessante aqui no começo, olha só. Ato 1, cena 1. Então nós temos a diferença entre ato e cena. As cenas elas estão dentro do ato. Quantos atos podem ter? Pode ter um ou mais, seria um ato único ou mais. E as cenas são compostas dentro desse ato. No caso dessa peça, Cyrano de Bergerac, ela apresenta, nós podemos ver aqui no índice, 5 atos, ou seja, 5 intervalos. Se for um palco italiano, que a cortina de boca fecha sobre o proscênio, então temos 5 intervalos, onde tem essa mudança. Mas e agora? O que é cena? Toda essa cena é composta por várias partes, como os diálogos. Vamos lá, o que é o diálogo? Existem 2 personagens, e esses personagens estão conversando sobre algo, e esse algo está sendo apresentado e representado, interpretado, aliás, visto pelo público. Então, esse é um diálogo, a história contada, é assim a estrutura do texto dramático, nós vemos falas, e esse é um diálogo. Porém, se o personagem estiver sozinho, e ele está falando algo, ele está refletindo sobre algo, e não é mais um diálogo, porque o pensa que o di é 2, e o monólogo, mono, lembra 1, certo? Então ele está no monólogo, falando sozinho, falando com quem? Com ele mesmo. Então, esse falando seria contar os sentimentos dele para ele mesmo, às vezes quebrar a quarta parede, chamamos de o quê? De essa parede com o público. Então nós estamos aqui, existe uma parede virtual entre nós, essa parede nós chamamos de quarta parede, certo? 1, 2, 3, 4. E essa quarta parede é o que separa o público do ator. Esse monólogo pode ser um monólogo quebrando quarta parede ou não, tá? E esse monólogo, ele reflete muito o que o personagem está sentindo. Porque não tem como no teatro nós entrarmos dentro da mente, no caso do nosso personagem é um porquinho, não tem como nós entrarmos dentro da mente desse porquinho e vermos, enxergar o que ele está pensando. Se ele está triste, não está. Então o monólogo é uma maneira de mostrar os pensamentos dele. O monólogo é uma maneira de refletir o que ele está pensando. E temos o à parte, tá? O à parte, ele é necessariamente um contato com a plateia, sim. O monólogo pode ser com a plateia? Sim. Pode ser que não seja? Pode ser que não seja. Mas o à parte, ele é algo, digamos assim, ele é algo à parte, talvez. O à parte, ele é quando o personagem ele vai falar com o público. Então ele está tendo aqui um diálogo. Nossa, o que você achou do meu óculos escuro? Eu achei esse óculos escuro muito legal. Só que não.
Então vocês perceberam? Ele conversa aqui, ele tem uma parte, ele conversa com o público, ele fala com o público e volta a conversar. Então geralmente isso é usado muito no humor, muito em algumas coisas, assim, vai causar um humor. Porque esse personagem ele não ouviu o que foi falado com a plateia. Então acontece muito isso, a pessoa ela tá conversando uma parte, algum comentário com a plateia, pode voltar para cá. Ou ele pode estar no monólogo, o monólogo, teve uma parte do monólogo e volta para ele mesmo. Quebrando sempre essa quarta parede que nós chamamos. Essa parede invisível entre o ator e o público. E temos as tão famosas rúbricas, que é o caso desse texto. Dá uma olhada nele. Esse texto que vocês acabaram de ver pertence à obra do Beijo no Asfalto, do nosso saudoso e querido Nelson Rodrigues. E dá uma olhada o tanto de parênteses que tem. Algumas indicações de cena que sugerem como aquela fala ela poderia ser dita com indicações do diretor. Não somente indicações do diretor, que é o caso que o Nelson faz, mas também indicações de cenário, de luz, de palco, de objetos, coisas que vai além da fala. Mas são indicações que o artista, ao pegar, ao ler, o artista, ao interpretar esse texto, tem que facilitar a leitura dele de como será dito aquilo. E também para o leitor de texto dramatúrgico, quando ele está lendo aquele texto, ele consegue imaginar a história, além das falas, ele consegue ir para um caminho criado previamente pelo autor. Temos aqui, ó, uma fala de Aruba. Então antes está gravemente e depois um tapa, que foi a que vocês viram lá. Então esse um tapa ali é uma indicação do texto de como ele poderia ser dito. Mas além dessas indicações, também pode ser desce um cenário, tropeçou. Então isso vai facilitar. São técnicas que facilitam a leitura, né, por parte do leitor e por parte do ator que irá interpretar tudo isso. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos!